Estamos aqui em Foz do Iguaçu, a convite da Renault, para apresentar o novo Renault Duster, o SUV da Renault, que conquistou o mundo inteiro, na Europa com a marca Dacia, que é uma subsidiária da Renault, e no Brasil com a marca da própria Renault. E vamos mostrar para vocês o que essa nova geração tem de novidade. Como eu vou explicar daqui a pouco, por que eu estou chamando esse carro de nova geração, que pode gerar alguma controvérsia, mas eu prefiro chamar de nova geração sim. Na parte externa, apesar de você identificar logo como um Duster, isso foi proposital, não tem nenhuma chapa, nenhum pedaço de carro, nem o capô, nem as portas, nem paralama, nem para-choque, nem teto, nem tampa do porta-malas, igual do modelo anterior. O carro é 100% novo na parte externa, embora muito parecido com o que a gente já conhece do Duster no Brasil. Uma coisa que a Renault se preocupou em manter foi as habilidades do carro para enfrentar terrenos mais difíceis. Então os ângulos de ataque, de transposição central e de saída foram preservados. O Duster é o carro que tem os melhores ângulos de superação de obstáculo de todos os concorrentes, de todos os outros carros da sua categoria. Então você observa que as linhas musculosas do carro foram mantidas, os paralamas tanto dianteiro quanto traseiro salientes assim para fora. Isso é proposital, transmite uma imagem musculosa para o carro. Foi colocado esse detalhe novo aqui na caixa de roda dianteira, onde fica a luz de repetição de seta aqui na lateral. O carro é todo novo, gente. As rodas são novas, aqui na traseira talvez a parte mais controversa, que muita gente vai dizer, copiaram o Jeep Renegade. Mas o fato é que a lanterna, o desenho da lanterna é quadrado, mas a disposição interna das luzes é bem diferente do que a gente encontra no Renegade. A abertura da tampa do porta-malas é bem ampla, o espaço do porta-malas é muito grande. A Renault manteve os 475 litros de espaço aqui na mala. Isso é um grande diferencial do Duster em relação aos seus concorrentes. É o carro que tem mais espaço, tanto para os passageiros quanto para a bagagem. O fato é que estilo é uma questão de gosto, mas que o Duster ficou muito legal, ficou mais moderno, manteve a identificação com a linha que os fãs da marca tanto gostam. Então nessa versão Iconic as rodas são de 17 polegadas, com pneus 215/60, o que garante também, além de um bom amortecimento de impacto, porque o pneu tem uma boa altura, um design bem arrojado, bem esportivo dessas rodas, que são cromadas, são em uma parte e pintadas de preto por dentro. As barras no teto permanecem. Na dianteira a grade é nova, seguindo o mesmo padrão do mundial da Renault. Os faróis são novos também. Tem agora essa assinatura em LED, que é a luz de posição diurna. Está presente em todas as versões. E essa barra aqui central no para-choque com as luzes de longo alcance fazem parte do pacote Outsider. É opcional nessa versão Iconic, que é a mais completa. Eu escolhi essa cor aqui para filmar para vocês, que é um cinza chumbo. Eu não lembro exatamente agora o nome que a Renault dá para essa cor, porque eu acho que ela vai ser uma das mais vendidas, junto com o branco. A cor oficial do lançamento é aquele marrom que vocês já viram em várias fotos, mas essa cor aqui eu achei muito legal, e especialmente em contraste com esses detalhes pretos da caixa de roda, do friso central, deu um efeito visual muito bacana. Enfim, gente, esse é o novo Duster. Eu gostei muito do carro, ele evoluiu bastante. Eu acho que a Renault mexeu exatamente no que precisava mexer para melhorar o carro. O único ponto que eu acho que eles poderiam ter apostado um pouco mais foi no quesito segurança em relação à dotação de airbags do carro. O Duster mudou de geração, está mais moderno, tem muito mais acessório, mas permanece só com os 2 airbags dianteiros. É estranho isso, porque dentro da própria linha Renault, desde o Kwid, passando pelo Sandero e pelo Logan, todos os carros têm a opção, vem no mínimo com 2 airbags, os 2 dianteiros e os 2 laterais embutidos no banco. E no Duster, para segurar o preço no mesmo patamar da geração anterior, a Renault economizou nesse quesito segurança e manteve o carro só com os 2 airbags dianteiros. O espaço interno é bom,
Aqui no banco de trás, o espaço na largura é muito bom, o espaço para a cabeça também. Aqui para as pernas, vamos considerar mais ali atrás do motorista, porque eu botei esse banco do carona aqui todo para trás e bastante inclinado para poder colocar os acessórios de filmagem ali. E na dianteira é o espaço que a gente já conhece do Duster. Essa versão tá com o opcional dos bancos de couro, e o banco do motorista tem também esse apoio de braço agora. O painel é todo novo, ficou muito bonito esse painel. O acabamento no geral melhorou muito. Ele pode vir com a chave presencial. Enfim, é um novo carro. Manteve a identidade visual, manteve a plataforma B0, embora aperfeiçoada, mas é um novo carro e eu gostei muito. Vamos agora rodar no Duster para eu mostrar o interior do carro e as minhas impressões com o carro rodando. Vai ter gente que vai contestar um pouco isso que eu vou falar, mas eu considero que, pela quantidade de mudanças que a Renault fez no Duster, essa aqui é sim uma nova geração do carro. Se você considerar que externamente não tem nenhuma chapa, nenhuma parte da carroceria igual o do modelo anterior, no interior menos ainda, que mudou tudo, painel, bancos, acabamento, mesmo na parte estrutural, como eu mostrei quando eu estava falando do exterior do carro, essa coluna aqui, ela tá mais inclinada, a coluna A, tanto que a Renault chama a plataforma dessa geração do Duster de B0 Plus, que é a plataforma B0 que já é utilizada desde o início do lançamento do Duster, mas com aperfeiçoamentos que geraram inclusive uma maior rigidez estrutural, mais ou menos de 12 a 13%. Então esse carro tem alguns recursos, como por exemplo o Start-Stop. Eu acho um pouco irritante, mas que é bom para a economia de combustível, para quem não mora em regiões tão quentes que tem que andar com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Mas felizmente tem a opção de desativar aqui o Start-Stop. Internamente o carro é totalmente outro. O painel muito mais moderno, os instrumentos grandes aqui na frente, um computador de bordo bastante completo, uma central multimídia muito mais evoluída em relação à anterior. É o primeiro carro da Renault no Brasil que não usa mais o Media Nav, e sim o Easy Link, que é o mesmo padrão de centrais multimídia que a Renault usa na França, nos carros da terra da Renault. O acabamento todo está muito melhor, né? O painel, apesar de ser de plástico duro, ele é muito bem montado. A gente percebe que os encaixes são bem feitos, não tem rebarba no plástico. Enfim, o volante tem uma pega legal. Enfim, é um carro bem gostoso de dirigir. Os controles do ar-condicionado agora são os botões rotativos grandes, e nessa versão Iconic, que é a mais completa, o ar-condicionado é digital, você escolhe a temperatura, a distribuição do ar, enfim. Ele só não é de duas zonas, é uma zona só, mas é muito bonito aqui o comando do ar-condicionado, pelo menos, né? E os outros controles estão agrupados aqui, não tem mais aquele monte de controle espalhado pelo carro. E mesmo o controle dos espelhos retrovisores estão aqui no painel desse lado, bem ao alcance da mão. Então eles melhoraram bastante a ergonomia do carro, tá tudo mais à mão. O controle do som continua aqui nesse satélite na coluna do volante, como é tradicional já na linha Renault. Tem gente que vai dizer, mas isso é muito antiquado e não sei o que. Olha, é só questão de se acostumar, porque é bem intuitivo aqui o uso, né? Depois que a gente se acostuma, é bem fácil, você aprende rápido onde ficam os comandos aqui do lado. Bom, mecanicamente esse carro, ele tem o mesmo motor 1.6 SCE de 120 cavalos e 16,8 kg de torque, que se não é um motor fantástico, com muita força e tal, ele é suficiente para dar conta do peso do carro e da proposta dele, né? E o Duster não nasceu para
ser um carro esportivo, um carro para grandes ultrapassagens, grandes desempenhos. E dentro da proposta do carro, de ser um carro robusto, valente, versátil, esse motor atende tranquilamente. E vem com a opção de câmbio manual de 5 marchas ou o automático CVT de 6. É o mesmo conjunto mecânico que a Nissan usa em vários dos seus carros, como por exemplo no Nissan Kicks. Com a diferença que a calibragem do motor que a Renault faz é um pouquinho diferente e também o software de gestão do câmbio da Renault é um pouco diferente. Tanto que esse câmbio CVT na linha Renault tem opção de trocas manuais, que na linha Nissan não tem. São 6 marchas simuladas através do software de gestão do câmbio e que dá um pouco mais de autonomia para o motorista resolver o que ele quer, se ele quer reduzir, se ele quer esticar a marcha, enfim, que não dá para fazer nos carros da Nissan. O isolamento acústico da cabine a gente percebe que melhorou também. A gente não ouve mais tanto o motor gritar quando em alta rotação e nem ouve muito os ruídos que vêm do exterior, porque a espessura dos vidros também aumentou. Nas gerações anteriores do Duster, os vidros tinham 3.1 mm e agora tem 3.6. Então os vidros são um pouco mais grossos também, o que melhora o isolamento acústico. O acabamento, como eu falei, está bem melhor também. Essa versão Iconic tem como opcional, como um dos únicos opcionais, o acabamento em couro. É um couro sintético, mas muito bem trabalhado, muito bem costurado e montado aqui no banco. Vocês percebem aqui que o carro flui bem com essa combinação do novo ajuste de suspensão, com amortecedores recalibrados, com o câmbio CVT de 6 marchas e o motor SCE 1.6. A gente percebe rodando com o carro é que ele está um pouco mais macio com essa nova calibragem da suspensão. Então ele é um carro mais confortável, mas ele é mais confortável sem deixar de ser valente, né? A grande proposta do Duster, que o diferencia dos seus principais concorrentes, é que desde o aspecto externo, mas também na parte mecânica e estrutural, ele é um carro mais robusto. Então ele tem, por exemplo, os ângulos de entrada e de saída e o ângulo central de transposição de obstáculos são muito superiores a todos os seus concorrentes. Então isso garante ao Duster que ele consiga vencer alguns obstáculos que a maioria dos seus concorrentes não consegue. E uma sacada muito legal da Renault com essa mudança de geração do Duster foi ter conseguido manter os preços das versões anteriores. Então você tem as versões Life, Zen e Iconic. Esse aqui é o Iconic mais completo, com o pacote de opcionais. O pacote Outsider, que prevê um friso lateral e aquele suporte de farol de milha lá na frente, farol de longo alcance, e o acabamento em couro, que também é opcional para essa versão. Ele tem assistente de partida em rampa, então se você parar numa rua muito inclinada ou numa rampa de shopping, e quando você tira o pé do freio para andar, ele segura o carro não desce. E tem controle eletrônico de estabilidade e tração. Então isso facilita bastante a condução do carro e aumenta os níveis de segurança, né? Principalmente o controle de estabilidade. Internamente ele vem como é lei agora, né, os 3 encostos de cabeça e os 3 cintos de 3 pontos no banco traseiro. Por falar em banco traseiro, vamos falar em espaço interno. O espaço aqui na frente é muito bom, como sempre foi no Logan, no Sandero e também no Duster. Já no banco traseiro ele tem um espaço muito bom na largura. Ele consegue acomodar até 3 ocupantes sem muito aperto na lateral. O espaço para a cabeça atrás também é muito bom. Só o que não é tão bom é o espaço para as pernas, mas isso depende muito também de quem estiver sentado aqui na frente. Se for uma pessoa muito alta, muito grande, que precisa botar o banco para frente todo para trás, não vai sobrar muito espaço para quem está sentado lá atrás.
Mas para alguém que dirige como eu, tenho 1,74 m, gosto de dirigir aqui com um pouco de espaço, o espaço que sobra atrás é tranquilamente suficiente. Uma outra coisa que vale destacar ainda com relação ao espaço interno é o espaço para bagagem do Duster. Ele tem também o maior porta-malas da categoria, com 475 litros de espaço. Então você consegue fazer uma viagem com 4 ou 5 ocupantes com suas bagagens na mala sem aperto. Esse é um outro diferencial do carro. Uma outra evolução na parte mecânica que o carro teve foi que finalmente a Renault abriu mão da direção hidráulica ou eletrohidráulica para um conjunto de direção elétrica no Duster. E ficou muito bom. O carro ficou bem leve de manobrar em manobras e com uma boa precisão em velocidades na estrada. Então, para quem conhece o Duster, para quem conhece os carros da linha Renault e vier fazer um test drive nessa nova Duster, vai sentir de cara o novo sistema de direção, que é muito agradável, muito legal. Como eu falei, a aptidão do Duster para rodar em terrenos fora de estrada é superior ao dos seus concorrentes. A gente está aqui num terreno sem asfalto, que foi recentemente capinado, cheio de ondulações, buracos, e o carro passa como se nada fosse. Tudo bem que aqui não tem nenhuma dificuldade extra assim, de superação de obstáculos, mas ele passa, tem a suspensão e o conjunto de pneus muito adaptado para esse tipo de terreno.